Olá, quinto ano. Essa é a nossa segunda parte aí da nossa revisão, né, dos nossos conteúdos para avaliação. Então, essa aula a gente vai, né, revisar aí alguns pontos, né, os pontos mais importantes sobre a aula que a gente viu. O ser humano e o meio ambiente e também problemas ambientais. Então, em relação ao ser humano e o meio ambiente, né, o equilíbrio ecológico ele tem sofrido muitos problemas por causa do aumento da ocupação humana, onde o grande desafio da nossa sociedade é desenvolver aí uma tecnologia para manter o equilíbrio da natureza. Então, desde a década de 80, as consequências da interferência dos seres humanos na paisagem se tornaram aí muito mais profundas, onde o efeito estufa, as chuvas ácidas e também as ilhas de calor nas cidades, o buraco na camada de ozônio, a poluição das águas e o desmatamento, né, fazem com que a gente pare e pense em que mundo queremos viver aí futuramente, né? Se a cada dia esses problemas estão cada vez mais aumentando. Então, existem pessoas que estão tentando propor formas de viver sem prejudicar a natureza. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável, onde muitas nações elas estão procurando encontrar meios de explorar sem destruir o meio ambiente. Então, quando falamos aí em desenvolvimento sustentável, estamos nos referindo, né, a você utilizar os recursos da natureza de uma maneira que não falte, né, para as gerações futuras. Então, uma forma é a reciclagem, né, tentar reciclar aí os recursos naturais. Em relação à degradação ambiental, há aí o rompimento do equilíbrio natural, ou seja, o desmatamento das florestas, prejudica-se a relação da vegetação com o solo, que possibilita o desenvolvimento das vidas vegetal e animal, né? Então, com o desmatamento das florestas, vai haver um prejuízo aí em relação à vegetação e ao solo, né? Prejudicando aí as vidas, tanto animal quanto vegetal. Degradação ambiental, uma imagem aí, poluição dos cursos de água e dos oceanos. A água, ela é o líquido mais precioso da Terra, né? A gente sabe disso. Onde a água salgada, ela existe em maior quantidade, né? Cerca de 97,3%, e a água doce apenas cerca de 2,7%. Então, poluir a água significa aí torná-la imprópria para o consumo. A água poluída tem um cheiro desagradável, né? E ela não vai servir para o nosso uso, né? Para as nossas necessidades. E também ela pode contrair algumas doenças, né? Como diarreia, hepatite, cólera, febre tifoide, né? Então, a poluição ela está cada vez mais degradando o meio ambiente, onde a sociedade deve se engajar, né, em campanhas educativas para poder amenizar esses problemas aí de, de poluição, de destruição do meio ambiente. Tá a imagem, poluição das águas, que é um dos grandes problemas. Em relação aos problemas ambientais, onde um dos problemas mais graves, né, que estamos vivendo é a degradação do meio ambiente, que é impulsionada pela necessidade de aumentar a produção agrícola ou por causa da industrialização. Atualmente, a poluição do ar, o desmatamento, a extinção de espécies, como também a degradação do solo e a superpopulação representam grandes ameaças ao planeta. Esses problemas eles afetam a fauna, a flora e as águas, como também o ar. Imagem aí da poluição, né, gerada pelas indústrias, a poluição aí do solo, de acordo com o uso dos agrotóxicos, né, a poluição dos rios. E aí, em relação à poluição, há diferentes tipos, onde aqui a gente vai destacar alguns, né? A poluição ela é definida como degradação da qualidade ambiental, onde podemos identificar vários tipos que vamos destacar alguns aqui para vocês, né? Poluição sonora é aquela poluição, né, causada pelo excesso de ruídos, como por exemplo, a gente tem os carros e máquinas pesadas, né, que vão gerar esse tipo de poluição.
Poluição visual, que é representada aí pelo excesso das imagens, de outdoors e cartazes, né? Então, observando aí a imagem, né, a gente percebe, olhando aí, você praticamente fica com a vista aí embaçada com tanto cartazes, né, com tanto placas aí de propagandas. Então, aí é chamada de poluição visual. Temos também a poluição atmosférica, que é aquela causada principalmente pelas indústrias e pelos automóveis, né? Então, as indústrias e os automóveis são os causadores aí da poluição atmosférica. Poluição das águas, que é uma das formas mais comuns de poluição, né? Então, todos os lugares aí que possuem água, há uma poluição ali por perto, né? Por perto, onde as pessoas vão consumindo as coisas e ao invés de colocar no lixo, né? Vão jogando aí no rio, vão jogando aí nos oceanos, vão jogando nas águas, tornando-se totalmente poluídas. Poluição do solo, onde todo resíduo que é jogado no solo, sem cuidado, aí caracteriza poluição. Os agrotóxicos e os defensivos agrícolas, que são usados indiscriminadamente, podem provocar a contaminação do solo, né? Então, esse resíduo é necessário ser colocado em um local adequado, né, para que não haja aí a contaminação do solo. Então tem aí, né, uma mensagenzinha onde diz: poluir é crime. Entende-se por poluição atividades que afetem desfavoravelmente a biota, a biosfera, lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões, né, ambientais estabelecidos, e também que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, tudo isso aí é chamado de poluição. Só lembrando mais uma vez que poluir é crime, né? Então, devemos ter o maior cuidado em não estar poluindo aí o meio ambiente, pois é a nossa casa e devemos preservá-las. Chegamos ao fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham esclarecido mais alguma dúvida, né? Bons estudos e até a nossa avaliação.